azul. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite a todos que estão assistindo agora. Hoje nós vamos começar o estudo, obviamente eu não conheço o Fernando Rodrigues, nós vamos começar o estudo de Levítico. Vai ser só essa aula, então ela vai ser uma aula um pouco mais longa, porque eu quero dar mais o panorama geral do livro de Levítico, não focar tanto na leitura por leitura, mas dar uma explicação geral do livro, porque eu acho muito bonito esse livro e a maneira como ele é escrito, tá bom? Lembrando, nós íamos ter o encontro da família, não houve devido a alguma situação que aconteceu entre a maioria dos professores irmãos, né? E o estudo da família seria baseado no livro de Levítico, né? Então seria realmente só uma aula bem curta mesmo já. Mas o encontro da família ainda vai ficar para maio, esse encontro que seria de Levítico, tá bom? Mas mesmo assim eu vou trazer aqui para vocês a aula de Levítico, porque eu acho importante, nós estamos seguindo uma linha cronológica, eu acho importante respeitar, pelo menos nessa parte aqui que nós estamos. Tá bom? Eu vou direto para minha tela aqui, que vocês podem ver na minha tela esse estudo. Eu vou mandar para vocês, tá? Tá tudo organizadinho o estudo, eu escrevi, eu vou enviar para vocês aí no grupo, quem estiver no grupo, quem não estiver, entra no grupo. Acho que o link está aqui na descrição já da live. Mas é isso, sem mais delongas, vamos lá. Então, o livro de Levítico é atribuído a Moisés, né, como escritor desse livro. E o contexto desse livro, quando a gente fala de contexto teológico, sempre explico, é o objetivo principal do livro. Nós vemos em Êxodo que ele coloca, né, onde Deus deve ser adorado. No final do dia nós vemos essa parte, né, somente ele fala que Deus ele entra no tabernáculo e adoração. E aqui em Levítico nós temos como Deus deve ser adorado, né? A ideia principal é essa, como que Deus vai ser adorado e quais as maneiras, né? Então, o objetivo principal é isso, ó, do livro, ser santo porque Deus é santo. Então, isso é importante para mim, porque a ideia de santidade não é uma ideia que o mundo traz santidade, mas a ideia de fato do que ela é ser separado. Então, essa separação dos que buscam o Senhor do mundo. Então é isso, Deus, a cada momento ao livro de Levítico, ele vai separando essas pessoas do mundo, tá bom? Esses homens do mundo. E aqui, ó, o livro de Levítico trata, eu vou ler só essa parte aqui, o livro de Levítico trata da chamada de Deus ao povo de Israel, para serem santos, pois só assim Deus poderia estar na presença deles. Isso tem a ver com pontos do livro. Então aqui nós vamos ver, aqui eu separei em tópicos, né, o livro de Levítico, que são os rituais de sacrifício, obviamente acho que você já ouviu falar, os sacerdotes ordenados, então as etapas sacerdotes, os rituais de pureza, o dia da expiação, rituais mais rituais de limpeza, qualificações para o sacerdócio, rituais das festas e o chamado da fidelidade da aliança. Né? Então, todas essas horas serviam como um lembrete de que eles não podiam estar na presença de Deus de qualquer forma. Isso é muito importante, porque, obviamente, Deus ele aceita o pecador, mas ele não aceita o pecado. E eu acho muito legal o livro, porque ele coloca que o pecado está muito relacionado à ideia da morte, né? A mortalidade em si, porque obviamente o pecado gera morte. Então a gente vai ver várias leis estabelecidas no Levítico de coisas como limpeza, como cuidado sobre até mesmo sobre a casa que eles moravam. Se a casa ela apresentasse algum risco, essa casa tinha que ser destruída. Então ela está muito relacionada a isso. Tudo aquilo que aproximava eles da morte deveria ser afastado, deveria ser cuidado e ser tratado, né? Então eu acho isso interessante, né? Porque Deus ele traz a ideia da própria morte que o pecado traz de forma física primeiro, para mostrar a importância da vida em si que Deus valoriza. Então Deus é santo, né? Israel não podia viver de Deus de qualquer forma, eles precisavam ser santos. Isso é muito interessante porque depois lá na frente isso vai gerar grandes problemas para os judeus, porque
Quando vem a graça e a graça se manifesta numa ideia de que nós não precisamos ser perfeitos para ser salvos, é através da graça, alguns judeus vão ter dificuldade de compreender isso. Como que um Deus que é perfeito, que é santo, pode aceitar pessoas imperfeitas que não são santas? Né? Então isso é uma lógica. Uma lógica não é uma lógica ruim, né? Ao ponto de querer, de alguma forma, ofender os judeus, achando que eles são ignorantes. Não, mas é uma lógica que eles têm zelo, mas como Paulo escreve, é um zelo sem entendimento, né, da parte deles. Então, isso é ponto. Então, esse é um ponto importante. São separados. Todo espaço onde Deus está é santo. Então, a bondade, a vida por justiça. Se o povo de Israel quer estar na presença de Deus, eles precisam cumprir esses requisitos, esses pontos. É interessante também, como a gente vai ter uma aula de Levítico, eu recomendo vocês entrarem no grupo do WhatsApp que nós falamos sobre Levítico, né? Eu acredito que eu vou tentar postar aqui também para vocês os áudios de Levítico todos juntos, porque acho que vai ser um reforço importante para entender melhor o Levítico. E aí nós vamos ordenar, eu gosto da livro de Levíticos não da forma convencional, que é capítulo. Eu gosto de dar por temas, né? Deixa eu só centralizar aqui, certo? Então vamos lá. Os temas que são, como nós vimos lá em cima, são os rituais sacrifícios e os rituais das festas. Então nós encontramos nos primeiros 2 capítulos e nos primeiros 7 capítulos e no final do 23 ao 25. Esses rituais que tudo tem a ver com a ideia do sacrifício, etc. São os rituais. Depois nós temos os sacerdotes no capítulo 8 ao 10 e no capítulo 21 ao 22. Nós temos também as qualificações para a ideia do sacerdócio e os rituais de pureza nos capítulos 11 e 15, etc. Mas tudo dá o foco em si para isso aqui que eu quero, que é o dia da expiação. Que para mim é um dos dias, a ideia mais importante do livro é isso, é o dia da expiação. É o dia que eles precisavam oferecer um sacrifício, né, que o sacerdote entrava uma única vez. E esse era o dia importante. Eu acho legal esse foco, porque é como se a gente pegasse esse livro, o foco central no meio do livro está isso. Porque esse é o foco de fato. Tá bom? Então, vamos ver algumas coisas sobre todos os temas e finalizar falando sobre a expiação. Certo, então vamos lá. Então, a lembrança, eu vou ler nos tópicos explicando, né? A lembrança de que Deus, a lembrança de Deus, seja ingratidão e por conta de algum pecado cometido. Tudo é memória do Senhor. Tudo em memória do Senhor. A ideia de sacrifício vem de formar o sagrado, tornar o sagrado, fazer, ou seja, a maneira de tornar algo sagrado, de santificar, de separar algo para Deus. Eu acho isso legal, porque essa é a ideia de fato. Tornar sagrado, trazer algo que é material e tornar isso sagrado ao Senhor. Isso era a ideia do sacrifício, de doar sacrifício. Então a gente vai ter várias leis em relação ao sacrifício, separados aqui, né? Então, ó, Deus chama Moisés à tenda. Moisés ele não entra na tenda, né? Ele escuta de fora. Porque eram os filhos de Arão que deveriam fazer o trabalho, né? E de queimar, né? Numa churrasqueira enorme, o sacrifício. Eu não sei se tem imagem aqui. Não tem. Mas eu posso colocar aqui, né? Aqui, ó. Taber. Ver se temos alguma imagem aqui boa, né? Vamos lá. Então, deixa eu ver se está aparecendo para vocês a minha pesquisa. Tá? Aqui, ó. Aqui tem uma explicação mais... Opa. Então, aqui nós temos, ó, os elementos, né? Aqui tem essa churrasqueira onde o sacrifício era queimado, né? Essa churrasqueira aqui. Aqui seria o Santo dos Santos, onde estava a arca, e aqui é o lugar da preparação, etc. E tal. Então aqui o sacerdote ele só entrava uma vez por ano.
né? Voltando lá para o arquivo, então, e é interessante que ele fala, era queimado churrasco enorme, um macho, por quê? Lembrando de Cristo, a ideia de fato é tudo, e nós temos os sacrifícios, são representativos de Cristo. E aí é interessante, eu acho muito legal essa parte, porque quando as pessoas elas iam oferecer sacrifícios, elas tinham que colocar a mão sobre o sacrifício, a pessoa que oferecer, né? Era o momento dela confessar o pecado pelo qual o sacrifício seria oferecido. Então, eu acho isso já era um momento bem interessante, assim, de a conexão, né, entre a ideia de confessar os pecados a Deus. Então, esse é a ideia do sacrifício. Aqui vão ser mais coisas nos termos práticos, né? E aqui, ó, tinha a lei sobre o holocausto, né? O fogo ficará aceso até consumir todo o sacrifício. Então, toda manhã era trocada a lenha. Aqui são mais os rituais, mas eu acho que é importante focar na ideia de algumas ideias principais. A ideia do aroma agradável que a gente vê nos livros de Levítico não é só sobre pelo sacrifício, mas pela obediência da forma que seria feito, né? Sem fermento, porque o fermento simbolizava a corrupção, o mel também, né? Então eles não poderiam oferecer a Deus uma coisa impura. E é interessante também porque tinha diferença de sacrifícios de acordo com a situação financeira. Então Deus nunca exigia algo de alguém que não tinha. Então se a pessoa só tinha um passarinho para oferecer, que seja passarinho. Se ela não tem um carneiro, um bezerro, ela não vai oferecer porque não está tendo as condições. Então vê que Deus sempre atende a condições, mas ele não tira o sacrifício. É necessário o sacrifício, dependendo das condições. E aí tem várias leis, né, em relação ao sacrifício, como deveria ser feito, né, e várias metodologias. Eu só estou pontuando aquilo que eu acho necessário aqui para o momento, para reflexão mesmo. Novamente eu vou mandar esse material para vocês podem ler com a maior calma sobre esse assunto. Aqui está até todos os versículos, tem até perguntas, se não me engano, em algumas partes. E aqui nós temos também o sacrifício pelo pecado dos sacerdotes. Os sacerdotes eles representam a imagem de Deus ao povo e a imagem do povo a Deus. Quer dizer o quê? Que para o povo eles representam Deus, que é aquele que recebe pecado e faz o sacrifício até Deus. E para Deus eles é a representação do povo, né? Porque não é possível ter um sacerdote que seja capaz de se compadecer. Então ele precisava também representar essa necessidade do povo. E aqui são várias leis em relação aos sacrifícios. Eu coloquei várias citações aqui que vocês também podem dar uma olhada. E aqui estão as perguntas, ó, que vocês podem olhar. E aí temos as festas, né? Então são os rituais. Agora temos as festas. As festas, a maioria das festas, deixa eu ver se vai ter algum texto aqui, mas a maioria das festas eram lembranças daquilo que Deus fez pelo povo, como a Páscoa, que é a passagem, né? A passagem da escravidão para a liberdade. Então todo o ritual de festa, festivo, ele lembrava, trazia a memória do que Deus fez, né? Então eu acho isso legal, se a gente olhar as festas, tudo falava sobre o que Deus fez, né? E isso é muito importante. E acho que a ceia, ela representa, depois, né, no Novo Testamento, nós temos a ceia como uma representação, uma continuidade, de uma lembrança do que Deus fez por nós, né? A memória, trazendo a memória aquilo que Deus fez por nós, uma comemoração, uma celebração, né, do sacrifício de Cristo e principalmente da sua ressurreição, que ele vai voltar. Então você vê que Deus sempre trabalhou com essas lembranças, essas memórias, né, e etc. Aí tínhamos as festas do tabernáculo também, que era uma lembrança do povo o povo que ficou no deserto, etc. E esses rituais se repetiram, né, durante os tempos, a gente vê na época de Jesus também. Então, tudo tinha ordem, eu acho isso importante. Tudo tinha uma ordem, né? O nome de Deus é santo, e a ofensa contra Deus também levará à morte. Então, Deus é um Deus de ordem, né? A gente vai ver também isso depois, quando nós estivermos estudando o livro de Números, que é um Deus totalmente organizado, né? Aqui nós vemos um Deus santo, ele é separado, mas em Números nós vamos ver mais a questão organizacional de Deus, né?
falamos um pouco sobre as festas, as ordenanças dos sacerdotes, né? Lembrando que os sacerdotes eram dos filhos de Arão. Quando a gente olha para os divisão das tendas da Israel. Quando a gente olha para o livro de deixa eu ver, aumentar essa imagem. Quando a gente olha para o livro de Números, a gente vai ver isso aqui novamente, né? Aqui nós temos a divisão tabernáculo. O tabernáculo ele ficava no centro e as tribos em volta. A tribo de Levi, ela era dividida em 4 tribos, né? Que seriam os filhos de Merari, os filhos de Gerson e os filhos de Coate, e aqui ficavam os filhos de Arão, né? Que seriam o sumo sacerdote. E nisso, nem todos levitas eram sacerdotes, sumos sacerdotes. Então, quer dizer, nem todos entravam na tenda de encontro. Isso é importante, porque nem todos faziam essa parte do sacerdote. Eles tinham a responsabilidade de carregar a parte das coisas do tabernáculo, etc. Mas não entrar, de fato. Tá bom? Acho isso importante. Então, aqui está falando especificamente dos filhos de Arão que ficavam aqui, ó. Especificamente dos filhos de Arão. E como eles deveriam, né, se preparar, né? Na verdade, tem várias questões aqui. Deixa eu ver as anotações aqui, ó. Então, é uma continuação, vamos lá, é uma continuação das instruções em relação às vestes, né? Tem uma orientação em relação a como eles deveriam se vestir. As próprias vestes também tinham uma representação memorial da ideia do povo de Deus. Nós temos aqui, eu não sei se é nesse, né? Moisés ele convoca os filhos de Nadab, Abiú e Elazar. Cadê? Tá, tem a questão, a orientação sobre a lavagem sacrificada, a purificação deles do pecado. Este ato, bem como vários que se seguiam, efetivavam os sacerdotes que presidiam a cerimônia idealizar para lidar com os pecados do povo. Primeiramente, tinham que ter seus próprios pecados perdoados. Então, é interessante, o sacerdote não era isento do pecado, ele também precisava se preparar para assumir o papel do sumo sacerdote. Então, nós temos a unção do tabernáculo, os sacerdotes, a cerimônia da consagração, o novilho como oferta pelo pecado, o primeiro carneiro como holocausto, o segundo carneiro como oferta da consagração. E aí, os filhos de Arão são ungidos com óleo. Então, não é uma coisa simples, eu vou ser pronto. Por mais que eles fossem separados por Deus, ainda havia uma separação ritual necessária para ser feita. E aí, várias instruções em relação aos sacerdotes. Né? E aqui tinha várias instruções dele como eles lidarem. Aqui, bem aqui mesmo. O pecado de Nadab e Abiú. Lá no capítulo 10 de Levítico, nós temos, antes disso, nós vimos que tem as orientações sobre os sacrifícios que deveriam ser feitos. Só que Nadab e Abiú, no capítulo 10, eles oferecem um incenso estranho ao Senhor, né? E eles são mortos por isso. Isso demonstra, de fato, a santidade de Deus, que ele pede uma coisa, quando ele faz, deve acontecer da forma que ele faz. É diferente do que a gente vê no final de Êxodo, né? Que quando eles terminam o tabernáculo, Êxodo capítulo 40, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então você viu, assim, quando fizeram o que era a vontade de Deus, as coisas deram certo. Nadab e Abiú, por outro lado, eles morrem, né, porque eles oferecem fogo estranho. Tem um ponto opinativo sobre isso, é que logo após acontecer isso, existe uma lei, cadê? Não é aqui não. Tá, mas aqui é interessante porque quando eles morrem,
Arão não pode ter luto por eles, porque eles pecaram. Né? Ele não poderia ter uma expressão clara, né, como a gente via, eles rasgarem as vestes, etc. Não podia ter isso por conta do pecado dos filhos dele. Então nós temos todas essas exigências, né, as qualificações para os sacerdotes. Não era de qualquer forma, né? Nada, né? Então aí vocês vão ver um pouco das qualificações. Nós temos os rituais de pureza, que é aquilo que tem a ver com as doenças, tanto deles como das casas, né? Tem uma questão em relação até a ideia da casa, não sei se eu vou encontrar aqui agora para vocês, mas se a casa tivesse com mofo, né? Eles precisavam chamar um sacerdote, e aí dependendo da situação, eles tinham que até destruir a casa por conta do mofo, né? E acho que realmente, se eu não me engano, tem uma história de que o mofo ele é prejudicial muito, né? Ele pode matar uma pessoa, né? Como se fosse veneno. Certo. Aqui é interessante novamente a ideia do zero contato com a morte. Eles não podiam ter contato com a morte. Temos a questão das leis das doenças, né? A lepra, que é vista também na história de Jesus. Temos a questão até da questão do fluxo do homem e da mulher, né? Da menstruação da mulher. Então tinha todo esse cuidado de Deus com essas pessoas, né? Com essa questão. Os rituais de pureza, né? Então, novamente, mais rituais em relação à pureza. Então, como Deus se preocupa com a saúde do povo, ele fala sobre as relações ilícitas, ele fala sobre a repetição de várias leis, ser justos, e o castigo de diversos pecados. E aí nós chegamos aqui no dia da expiação, né? Que é o que eu queria tratar mais em relação, né? O Arão, que era o sumo sacerdote, que era o irmão de Moisés, ele não poderia entrar qualquer hora dentro do santuário, né? Arão também tinha que oferecer por si mesmo e a sua família sacrifícios pelo pecado, né? E nisso ele tinha que entrar ele entrava por todos os pecados de Israel. Então tinha um sacrifício individual, mas tinha um sacrifício coletivo que era enviado, né? Então o sacerdote não podia estar com um pecado quando ele entrasse lá no Santo dos Santos, porque ele poderia até morrer diante da presença de Deus, né? Nós não podemos, e é interessante esse ponto aqui, ó, nós não só reconhecer nosso pecado, nós precisamos nos purificar dele, deixarmos eles embora de vez, né? E aí a purificação dos pecados. E aí, etc e tal, várias coisas relacionadas. Mas esse sacrifício era específico do povo. Que ele entrava um dia, o grande dia que ele entrava, para oferecer sacrifício por todos os povos. É o que a gente tem a representação em Cristo. Né? Mas ele tinha que fazer isso uma vez por ano. Cristo foi oferecido uma só vez. Então o sacrifício de Cristo é superior. E aí são chamados a essa fidelidade. Né? A fidelidade a Deus. Se obedecer a Deus, eles iriam suprir todas as necessidades deles. Mas se não, haveria um contrato, né? É um contrato que Deus faz com o povo. Se vocês me seguirem, fizerem aquilo que está de acordo, é como se eu olhasse e falasse, olha, Deus mostra e fala, você acha isso bom? É bom, é interessante, então vamos combinar. Se você cumprir, as coisas vão bem. Se não, só vão haver as consequências da própria natureza de Deus, né? E é interessante porque mesmo se falhasse, poderia haver arrependimento. Mas por que o povo de Israel sofreu tanto? Porque é por falta do arrependimento. Sincero e genuíno. Que não partiu do coração. Tá bom? Gente, é isso. Novamente eu vou mandar esse arquivo para vocês. Para vocês poderem ter todo acesso. Mas é um resumo básico. Ó, você viu? São 40 páginas. Vai ficar muito tempo aqui falando, né? Mas leiam com atenção, estudem. Qualquer dúvida, estamos lá no grupo. Podem mandar mensagem. Tá bom? E é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Espero que tenha sido boa essa aula, que você tenha aprendido algumas coisas sobre o livro de Levíticos. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.
Ai.